Boa tarde. Que bênção estar aqui com vocês. Os louvores, né, que nós cantamos, me lembrou coisas tão importantes, né? Eu preciso de ti, meu querido irmão. Eu pedi para várias pessoas orarem por esse momento aqui, porque eu falei, eu vou, mas só se vocês orarem por mim. E também, outra coisa que o louvor nos lembrou, o Espírito do Senhor está aqui, e isso nos basta. Louvado seja o Senhor por isso. Eu queria pedir para vocês lerem comigo Efésios 4, 22 até 32. Então, vamos lá. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha como acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sejam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Gente, para quem não me conhece, eu sou a Bernadette Joy, esposa do Ciomar Joy, que é presbítero aqui da igreja. Tenho 3 filhas e trabalho aqui, sirvo ao Senhor aqui nessa igreja já faz uns 30 anos. Trabalho no aconselhamento bíblico e no ministério com casais também. Na verdade, eu fui convertida pelo Senhor quando eu era jovem, assim, adolescente, né? Saindo da adolescência, quase jovem. E isso conforta muito o meu coração, porque as pessoas dizem que quando a pessoa fica jovem, né, para de ser criança, adolescente, jovem, ela tem aquela ameaça de se afastar do Senhor. Mas naquela época, no momento em que eu fui convertida ao Senhor, aconteceu um fenômeno tão lindo lá na minha cidade. Vários jovens começaram a chegar na igreja e dizer, eu quero conhecer o Senhor. Pessoas de todas as religiões e sem religião também, eles começaram naquela mesma época. Eu fui uma dessas jovens, né? Eu até brinco com meu marido, que eu acho que ele estava orando para que eu chegasse lá na igreja, né? Mas foi tão lindo esse movimento, né? Das pessoas chegarem, os jovens chegarem assim, quererem conhecer o Senhor. Tudo na faixa de 18, 17, 20 anos, tudo nessa faixa assim. Hoje, dessa turminha, tem vários pastores, presbíteros. Realmente Deus fez uma obra muito linda naquela época lá. E a SAF da igreja, eles tiveram uma ideia fantástica. Elas resolveram fazer um movimento lá, um evento chamado Mãe Secreta. Então, é uma coisa muito simples. Eles pediam, então, para as mães sortearem um jovem, um daqueles jovens que estavam chegando, né? E aí, essa mãe, durante um tempo, ela orava, então, pelo jovem. E aí marcaram um dia.
para que fosse, então, revelado quem era, então, a mãe secreta, né? O legal os jovens compraram essa ideia, sabiam que ia acontecer isso. As mães também compraram essa ideia e começaram a orar pelos jovens. Só que, para mim, tinha um problema eu estar indo na igreja. A minha mãe era católica e ela teve muita resistência quando ela soube que eu estava, então, frequentando a igreja presbiteriana. Ela não gostou. E ela pedia para eu não ir, e eu conversava com ela. Ela depois concordou que eu fosse, mas ela deixava muito claro que aquilo não era o que ela queria para mim. E no dia que teve a revelação lá da mãe secreta, a minha mãe secreta me deu uma Bíblia. Minha mãe nem estava sabendo lógico, do que acontecia lá na igreja. A minha mãe secreta me deu uma Bíblia e deu um cartãozinho. E aí ela escreveu várias coisas lindas e ela assinou de sua mãe e colocou o nome dela. Eu coloquei esse cartãozinho dentro da minha Bíblia, levei para casa, muito feliz, agradeci para ela. Lógico que eu não compartilhei com a minha mãe aquilo porque ela não ia entender. Mas um dia minha mãe achou a Bíblia e o cartãozinho. Aí minha mãe falou assim, a minha mãe ficou muito triste, aquilo machucou muito. Ela falou assim, poxa, além de você ir para a igreja presbiteriana, você agora tem outra mãe. Porque a mãe não escreveu de sua mãe secreta, ela falou de sua mãe. Então veja como a comunicação é um negócio tão frágil. É algo que você tem que cuidar. Tem que cuidar muito, tem que zelar pela comunicação. Porque a comunicação pode causar grandes coisas no coração das pessoas. Então, quem detém a comunicação, a palavra, precisa zelar por ela. Precisa exercer a mordomia pela palavra. Será que você sabe se comunicar? Quais são as palavras que curam, que edificam, que transmitem graça? A Bíblia fala que existem essas palavras que curam, que edificam, que transmitem graça. Na era da comunicação, parece que comunicar ficou difícil. É um desafio para nós. A tecnologia aproxima a gente de pessoas no mundo inteiro. Mas parece que nós estamos distantes da pessoa que mora junto com a gente. Na casa, falta um espaço para a gente falar, ei, será que alguém está ouvindo o meu coração aqui? Será que alguém está percebendo que eu sinto assim? Eu penso assim? Eu estou lendo essa situação assim? Parece que nós estamos sem tempo, sem foco, sem paciência. E todos nós temos algo a melhorar na área da comunicação. Tem ruídos na comunicação. Esse exemplo que eu dei é um exemplo de ruído na comunicação. E a comunicação lidera nos temas de aconselhamento bíblico. Quando eu trabalho aqui com aconselhamento bíblico, quando eu abro ali o formulário de pedidos, é muito forte essa palavra comunicação. Eu não me comunico bem, meu marido não se comunica bem, meu pai não se comunica bem, minha mãe não se comunica bem. Comunicação lidera com folga nos temas de aconselhamento bíblico. Nos consultórios de terapia, de psicólogo, de psiquiatra, com certeza tem esse tema bem forte. A comunicação, a falta dela, a má comunicação, é causa de divórcios, de inimizades. A comunicação mata, mas também faz viver. Comunicação promove e rebaixa as pessoas. Você já percebeu que às vezes você tem um sonho ou um projeto, você teve uma ideia e você para conversar com uma pessoa e a pessoa,
em poucos minutos, ela mata tudo aquilo que tem dentro de você. Você fala, não, é muito difícil mesmo, realmente, concordo com você, não vale a pena, vai ser muito difícil, vai ser muito trabalhoso. Aí você vai para uma outra pessoa e apresenta a mesma ideia, e a pessoa sabe que existem problemas e obstáculos, e ela te fala sobre esses obstáculos, mas você sai daquela conversa dizendo, eu vou fazer. Porque eu estou encontrando motivos. Acabaram de comunicar para mim motivos, me dá motivações para que eu faça, para que eu realize esse projeto. Agora, será que a Bíblia traz ensinamentos sobre comunicação? Será que a Bíblia fala desse assunto? Se eu pudesse te dar, assim, deixar aqui somente um checklist bíblico, para você ver como é que está a sua comunicação, eu te faria algumas perguntinhas básicas. Pergunte para você mesmo, eu sou uma pessoa pronta para ouvir com atenção? Eu estou sempre pronta para ouvir com atenção? Não estou perguntando se você trabalha muito na igreja, se você está sempre ocupado com várias coisas, se você produz muito aqui, ou no seu trabalho, na sua escola, não. Eu estou perguntando, você é uma pessoa pronta para ouvir com atenção? Sabe por que eu pergunto isso? Porque a Bíblia fala, todo homem seja pronto para ouvir. Tardio para falar, tardio para se irar. Você é uma pessoa que está pronta para ouvir com atenção? Outra pergunta, eu não respondo até que a outra pessoa tenha terminado de falar? Ixi, é difícil essa aí. Às vezes a gente está ouvindo a pessoa e a gente já está elaborando a resposta na cabeça da gente. E a Bíblia fala, responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Provérbios 18:13. Eu não respondo até que a pessoa tenha terminado de falar. Às vezes a gente nem sabe. Não precisa dar uma resposta que você não tenha, porque às vezes a gente nem tem essa resposta. A gente nem sabe. Uma vez eu recebi uma moça no aconselhamento e ela me apresentou uma situação tão complexa, tão difícil, que qualquer coisa que eu falasse ali seria precipitado. E daí eu terminei o aconselhamento dando um abraço nela. Eu falei, vem cá, me dá um abraço. E ela chorou muito durante aquele abraço. E ela, durante toda a trajetória de aconselhamento, ela sempre me lembrava. Ela falava assim para mim, tinha tantas palavras naquele abraço. Era tanta coisa que você me disse naquele abraço. Será que eu estou tão preocupada em responder antes de ouvir? E é uma coisa, até um alerta para os pais, os filhos, às vezes precisam de um alerta. Até hoje eu falo com as minhas filhas, quando a gente está conversando, e às vezes lógico, elas também podem ter esse ímpeto de responder antes de falar, né? antes de ouvir. E aí eu falo, 1 minuto, eu tenho até uma expressão com elas que elas já conhecem bem desde pequena. Aliás, até o nosso cachorro já conhece. Eu falo, pois não? A mamãe está falando. E é uma coisa que a gente pode ensinar para os filhos pequenos ainda. Mamãe está falando, calma. Respira. Mamãe está falando, ouve. Depois você fala. E essa é uma reflexão que a gente deve fazer. Eu não respondo até que a outra pessoa tenha terminado de falar. Outra coisa que você poderia colocar nesse checklist. Eu penso antes de falar. Eu não me apresso e falo de modo que a outra pessoa possa entender o que eu digo. Sabe, Provérbios 15:23 fala que a palavra a seu tempo, quão boa é. É tão bom receber uma palavra a seu tempo. Quantas vezes a gente recebe uma palavra e a gente diz assim, poxa, chegou na hora certa. É a palavra a seu tempo. Não veio antes e nem depois. O coração justo medita no que há de responder. Isso fala Provérbios 15:28.
Provérbios 29, 20 fala: você tem visto um homem precipitado nas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Eu penso antes de falar? Você pensa antes de falar? Outra pergunta para o seu checklist aí. Eu não me envolvo em discussões? Eu sou capaz de discordar sem brigar e sem usar de grosseria? É um exercício. É possível discordar das pessoas sem brigar, sem usar de grosseria? Provérbios 17, 14 fala: como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste antes que haja rixas. Seja o primeiro a virar as costas para a briga. Vai embora, eu não quero briga. Depois a gente conversa. Romanos 13, 13 fala: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Não me envolvo em discussões, sou capaz de discordar sem brigar e sem usar de grosseria. Agora essa daqui é a última, acho que é a última, essa daqui. Essa aqui todo mundo vai passar, hein? Quando eu estou errado, eu admito, eu peço perdão e procuro descobrir como mudar. A Bíblia fala em Tiago 5,16, confessai as vossas faltas e uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Será que as pessoas têm liberdade para confessar as faltas delas comigo? E eu tenho liberdade também, eu tenho liberdade em Deus para mostrar o meu arrependimento, me humilhar e pedir perdão quando eu estou errado. Provérbios 21, 2 diz que todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Esse é o checklist da Bíblia sobre comunicação. E será que nós estamos dispostas hoje aqui a aceitar esse presente de Deus, que é o sondar de Deus do nosso coração, a ponto de que Ele nos curve e nos mostre aqueles pontos que a gente precisa melhorar na nossa comunicação? Com certeza quem vai sair ganhando somos nós. No trabalho, na igreja, na família. A comunicação bíblica, ela ergue pontes. Mas a comunicação errada, ela ergue paredes. Às vezes paredes muito difíceis de derrubar. E todos nós temos alguma coisa para melhorar na nossa comunicação, né? O texto que a gente leu, lá em Efésios 4, 29, diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. E os bons relacionamentos, é lógico que uma boa comunicação, um bom relacionamento, eles não vão acontecer por acaso. Nós somos pecadores, nós somos egoístas, nós somos finitos, e isso basta para a comunicação azedar. O fato da gente estar sempre buscando os nossos próprios interesses, uma vida voltada para si mesmo, as nossas limitações também, porque nós somos pecadores, nós somos finitos, nós somos limitados, isso basta. Mas a Bíblia fala que, aqui nesse texto mesmo que nós acabamos de ler, ele apresenta 4 regras da comunicação bíblica, e é isso que eu queria compartilhar com vocês. 4 regras da comunicação bíblica. Ele começa lá no versículo 25 e vai até o 32. Só que antes, Paulo fala em despojar-se do velho homem, do seu modo de agir, revestir-se do novo homem e de um agir conforme a palavra de Deus. E aí, então, ele começa as 4 ferramentas da comunicação.
A primeira regra de comunicação, a primeira ferramenta que eu coloquei aqui é: seja honesto. Está no versículo 25, Efésios 4, 25 diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Essa é a primeira regra: seja honesto. E ser honesto é muito mais do que só não mentir. É ser transparente, ser verdadeiro. As pessoas não sabem o que eu estou pensando, não sabem o que está dentro de mim, o que eu estou sentindo. Então, eu preciso falar. Por isso que a Bíblia fala: fale, não cale a verdade. Fale a verdade em amor. O tempo verbal aqui na palavra original é uma ação contínua. Você vai sempre falando a verdade, é o seu estilo de vida. Uma ação contínua. Fale a verdade em amor. É um imperativo. Né? Deixa a mentira, mas dá um passo a mais. Fale a verdade, seja verdadeiro. Cuidado com a incompatibilidade com a comunicação não verbal. Porque, às vezes, a nossa boca está falando uma coisa, mas o nosso olhar, o nosso jeito, nossa postura está falando outra coisa. Hoje em dia, usam essas técnicas até essas técnicas de observar a comunicação não verbal como um processo seletivo e tudo mais. Mas o nosso Deus já nos convocava, muito antes de inventarem qualquer técnica, e Ele dizia: deixando a mentira, fale a verdade em amor. E por que fala para a gente falar a verdade em amor? Porque é possível também eu falar a verdade de forma insensível, de forma dura, de forma a machucar o outro. E não é assim entre nós. A Bíblia fala: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para vocês saberem como devem responder a cada um. Às vezes, quando eu estou dando algum feedback para as minhas filhas, tal, eu até falo para elas: olha, pega essa dica, e você sabe quanto custa essa consultoria aí no mercado? Vale muito. Eu estou dando de graça, mas vale muito. A verdade, quanto vale a verdade dita em amor? Sabe, quando você considera o outro, quando você quer que o outro cresça, que o outro seja uma pessoa melhor, que o outro sirva melhor ao Senhor, quanto vale isso? Não é fácil. Não é fácil, você tem que fazer isso em oração. Você tem que fazer isso na presença de Deus. Você tem que fazer isso em amor. Fale a verdade em amor, não cale. Às vezes, porque você cala a verdade, uma pessoa vai deixar de ser confrontada e vai deixar de servir o Senhor melhor, porque você calou. Por isso que a Bíblia fala: fale a verdade em amor. Essa é a primeira regra. Seja honesto, sempre. A segunda regra é zero pendências. Zero pendências, o que é isso? Está no versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Sabe, o problema de hoje tem que ser tratado hoje. Para que você vai deixar criar uma raiz de amargura? Você vai esperar virar uma árvore enorme e você não consegue mais tirar aquilo do seu coração? Trate o problema de hoje, hoje. Você pode ficar irado, mas você não pode pecar. Isso não te dá o direito de diminuir o outro, de usar suas palavras para magoar, para ofender, de jeito nenhum. Não tratar o problema hoje é você admitir: eu vou continuar em pecado. Eu não quero tratar o problema hoje, eu quero alimentar isso e jogar lá para frente. Você abre caminho para a amargura, para o ódio, você tece problemas subsequentes e você coloca em perigo os relacionamentos. Então, problema de hoje, trata hoje. Tem que pedir perdão, tem que perdoar. É hoje, é agora. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Essa é a
segunda regra, 0 pendências. Sabe, eu sempre me lembro, assim, até com tristeza, né, que os meus pais, eles viveram uma vida muito sofrida, de muita dificuldade. A gente foi criado numa família numerosa e era muito pesado ali para o meu pai dar conta de tudo, minha mãe também. Muitas restrições, muitas privações mesmo. E eles lutaram muito juntos. E no final da vida, eu tive o privilégio de me despedir do meu pai. Ele estava doente, eu trouxe ele para minha casa e os últimos 3 anos ele viveu com a gente lá. Foi um tempo muito gostoso de servir a quem tinha me servido tanto tempo, né? Com tanto sacrifício. E meu pai sempre falava, sempre lembrava com muita saudade da minha mãe. Ele até usava uma frase que eu nunca me esqueço. Ele falava: ela era linda. Ela não era bonita, ela era linda. Meu pai, quando ele falava isso, aos 80 e poucos anos, os olhos deles brilhavam. Parece que ele estava encontrando com ela pela primeira vez, ela estava passando. Ela já tinha morrido há uns anos. Só que quando meu pai falou isso para mim, aliás, quando minha mãe morreu, né, meu pai, ela foi primeiro que meu pai, eles já não se falavam há vários anos. Você tem noção do que é você conhecer uma pessoa e falar: essa pessoa é linda, essa é a pessoa que eu quero viver, que eu quero construir uma vida, essa é a pessoa que eu vou lutar, que eu vou ter filho, que eu vou criar um futuro, eu vejo um futuro com essa pessoa. E daí depois, essa pessoa ir embora e você não está mais falando com a pessoa. Criou uma parede tão grande entre vocês. Isso não foi de um dia para o outro. Isso foi assim. Não fala comigo hoje. Você me magoou, não fala comigo hoje. Mas amanhã a gente conversa. Está tudo bem. Beleza. No outro dia, passa uma semana, não fala comigo hoje, só que essa briga já demora um pouquinho mais. 2 dias, 3 dias, uma semana. Até que essa briga durou tanto tempo que não tinha mais como voltar. E essa briga era com a pessoa da vida dele, era linda. Aquela pessoa que aos 80 anos, ele olha para trás e fala: poxa, ela era tão linda. Ele se emocionava ao falar dela. Isso é um alerta para nós. 0 pendências. 0 pendências com o irmão aqui da igreja, que está trabalhando com você, que está construindo, sabe, está trabalhando no reino de Deus com você. Vocês discordarem alguma coisa, 0 pendências, vamos resolver isso hoje. 0 pendências com o filho. Meu filho não concorda comigo, meu filho se desviou da fé. Meu filho não concorda naquele ponto. 0 pendências. É amor incondicional. É oração por aquela pessoa. Você não precisa romper a relação com as pessoas porque elas não concordam com você. 0 pendências. Deus age no meio da união. Está lá em Salmos, que fala que como é agradável que vivam unidos os irmãos. É ali que Deus determina a sua bênção. A regra 3 é: ataque o problema e não a pessoa. Está lá nos versículos 29 e 30. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, o qual foste selados para o dia da redenção. Palavra torpe, às vezes a gente até pensa, palavra torpe é um palavrão, alguma coisa. Também. Mas não é só isso. Palavra torpe é aquela palavra que vem com o destino certo. Ela quer destruir. Ela não quer construir. Ela quer focar no conflito e não na solução. Ela quer focar no caráter do outro. Lembra que Jesus falou: não chama seu irmão de tolo, nem de idiota.
Isso é ruim para você. Você vai se tornar réu do inferno quando você faz isso. Você está julgando o outro. A Bíblia fala, não julgueis para que não sejam julgados. Agora, a palavra edificante, não. Ela pode surgir no meio de um conflito, mas ela vem para quê? Para resolver. Eu não estou interessada em achar culpado, eu quero a solução. Eu trabalhei muitos anos com gestão de equipe, né, no mercado financeiro, e eu aprendi assim na prática, como a palavra que vem para solucionar e não para achar culpados. Essa palavra, ela rende frutos, ela dá resultado, ela se transforma em números, em resultado no trabalho, que dirá no reino de Deus. Ela vem para dar vazão à solução, para dar graça, para dar motivação e capacidade, mesmo para aqueles que erraram. Essa é a palavra que edifica. Por isso que a Bíblia fala, não saia da vossa boca. Presta atenção, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que vai edificar e que vai transmitir graça para aquelas pessoas que estão te ouvindo. Então, a regra número 3 é: ataque o problema, não a pessoa. Vocês já perceberam, né? Acho que talvez vocês viram, até vivenciaram isso. Quando você está no meio de um problema grave e você começa a atacar as pessoas, você ganha mais um problema. E aquele primeiro fica ali, não é resolvido. Às vezes até piora. Então, a regra 3, que está aqui em Efésios 4, 29 e 30, ela vem para te lembrar disso. Ataque o que tem que ser atacado. E não as pessoas, né? E a regra 4 diz o seguinte: haja, não reaja. Está em Efésios 4, 31, 32, diz: longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia. E bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Parece que desde lá da queda, desde Gênesis, lá nós temos essa tendência. Quando acontece alguma coisa, quando alguma coisa dá errado, a gente tem essa tendência de nos livrar da culpa, de nos justificarmos, de não, mas só aconteceu, deu errado eu fazer isso aqui porque alguém fez isso e foi um gatilho para mim. Nós estamos sempre, parece que reagindo, né? A gente justificando, reagindo. E a Bíblia fala, parece que a mensagem desses 2 versículos aqui é que você precisa tomar decisões. Você fala, não, amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia, isso existe. Não vou fechar meus olhos para isso. Isso existe. Existe no meu trabalho, existe na escola, existe até na igreja. Existe nas famílias. Só que você precisa se levantar e dizer, ei, aqui não. Longe de mim. Eu estou tomando uma decisão. Longe de mim toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, malícia. E mais do que isso, a Bíblia nos chama para sermos uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sabe, se faltar na nossa mente motivo para a gente perdoar o outro, se a gente acha que o outro fez algo tão forte que é muito para eu ter misericórdia e para eu perdoar, basta a gente olhar para a gente mesmo. Olha para dentro de você e você vai descobrir quantos motivos você tem para perdoar o outro. Você foi tão perdoada, você foi tão lavada, sabe? Você foi tão abençoada que você não tem outra saída. Você tem que perdoar.
como Deus em Cristo te perdoou. Lembra daquela parábola do juiz iníquo? No juiz iníquo, não, do credor incompassivo. Credor incompassivo, a parábola Jesus conta para dizer como que funcionam as coisas no reino de Deus. É um pouco diferente da nossa lógica. No reino de Deus funciona assim: um rei, de repente, vai ajustar contas com seus servos e ele pega lá a lista, puxa a ficha de um dos servos e ele descobre, ou ele constata que o servo devia uma quantidade muito grande de dinheiro, era algo impagável, e ele então fala: você vai ser punido, você não vai conseguir me pagar mesmo, então você vai ser condenado à prisão, você, sua família. E ele começa a clamar e a implorar, a fazer o que ele tinha que fazer mesmo. E ele, então, o rei fala para ele: pode ir, está tudo certo. Acho que ele deve ter até falado, pensado assim: oi, posso ir? Posso ir mesmo? Pode ir. Você está livre da dívida. Só que aí ele encontra alguém que deve bem menos para ele, uma dívida pagável, totalmente pagável, podia fazer um acordo, podia parcelar em X vezes lá. Mas a Bíblia fala que ele não quis. Pode chegar lá. Não quis. Não é que ele não pôde, ele não conseguiu. Ele não quis. E muitas vezes essa é a nossa postura. Eu não quero te perdoar. Eu não quero. Tem casais que às vezes nem se separam, mas eles não se perdoam, sabia? Eles preferem até ficar juntos para poder ir jogando na cara do outro até o último, até que a morte os separe. Então ele fala: não quero. Eu quero que até o último dia da sua vida você se lembre. O que você fez comigo? Você me deve. Não quis. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Essa é a regra. Haja, não reaja. Para de ficar na reativa. Comigo eu tenho perdão, eu fui perdoada. Então eu tomo a decisão de perdoar também. Eu tomo a decisão de manter longe de mim toda amargura, toda cólera e ira, toda blasfêmia, toda malícia. Isso não é fácil, é só o Espírito de Deus que pode nos ajudar, né, a fazer isso. Mas uma coisa é certa: não existe briga se um dos dois não quer brigar. Nem na igreja, nem na família, nem na escola, não existe briga. E não importa se as pessoas estão agindo de forma irresponsável comigo, eu tenho a obrigação, depois de ler esse texto aqui, eu tenho a obrigação de agir biblicamente. Eu fui convocada para agir biblicamente. Lembra daquela frase, uma frase meio que de efeito? Não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com o que fizeram com você. Agora, por isso que essas 4 regras é uma questão também de você se posicionar e de você se decidir. É intencionalidade, né? Eu não canso de contar uma história que eu li na Bíblia de 2 jovens que eles foram chamados para servir ao Senhor, e eles me inspiram demais. Eles foram chamados para servir ao Senhor e eles atenderam prontamente. E aí eles foram para a praça pública e eles começaram a pregar o Evangelho. E as pessoas eram curadas, as pessoas eram convertidas pelo Senhor ali na praça. Há um movimento e eles falam: uau, nós estamos no lugar certo, na hora certa, e vamos continuar, e vamos fazer e tal. Só que aí veio uma turminha do mal, né, e se rebelaram contra eles e denunciaram eles. Eles foram presos. E eles foram açoitados, foram jogados lá na prisão. E aí, o que você espera de 2 pessoas que foram presas injustamente? Você vai em um lugar hostil, eles já estão lá na prisão. Às vezes a gente ouve murmuração até na igreja, né?
Numa prisão, o que você espera? Olha aí o que deu. Servir ao Senhor, né? Mas não. As pessoas ouvem. Que som é esse estranho aqui? Um som estranho aqui na prisão. Aqui não é um lugar para ter isso. Ter esse som. Paulo e Silas estão louvando. É meia-noite, eles estão com o corpo todo machucado. E eles estão louvando o Senhor. Não importa se agiram de forma irresponsável com eles. Eles estão respondendo, eles estão comunicando, biblicamente. E a Bíblia fala que todos da prisão ouviram aquele louvor. Você já imaginou, num momento difícil da sua vida, ou num momento difícil da sua família, o seu pai ouve pela porta do seu quarto e descobre que você está passando por uma situação difícil, mas você está louvando. Ou o seu filho, nossa, mamãe está passando por um perrengue, mas ela está louvando. Ela está comunicando de forma bíblica. Ela está fazendo o que ela veio fazer aqui. Para que você foi criado? Para o louvor e glória do Senhor. Paulo e Silas entenderam isso, então eles começam a louvar. Mas não basta provavelmente a gente vai sair daqui com desejo sincero de praticar essas 4 regras da comunicação bíblica. Mas nós vamos ser muito tentadas a não praticar, a escorregar, né? Mas, para que isso aconteça, para que isso seja uma realidade na nossa vida, Deus tem que tocar o nosso coração. Deus tem que tocar lá no íntimo e transformar algo lá dentro. A irmã até leu, né? A boca fala, só o coração está cheio. Então Deus tem que fazer uma obra lá no coração, para que a minha boca, então, passe a comunicar biblicamente. Por isso que Paulo começa lá, antes de falar qualquer coisa sobre comunicação, ele fala no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, segundo Deus, né, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. É aí que começa a obra. Não é só eu cuidar da minha boca, eu tenho que cuidar do meu coração. Porque é ali que Deus vai fazer essa obra que vai transbordar, então, para a minha comunicação. Tem um texto lá em Isaías, quando Isaías se vê diante de Deus e ele olha, e ele vê que, apesar de todas as situações complicadas que estão passando ali, a morte do rei Uzias, a desestabilidade que está tendo ali nas circunstâncias que ele vive, ele vê que Deus continua assentado no alto e sublime trono. E ele vê que Deus está sendo servido por serafins, e os serafins estão louvando ao Senhor todo o tempo, e aquilo enche o coração de esperança dele, né, o coração dele, mas também dá um quebrantamento nele, porque ele diz: ai de mim, eu vivo no meio de um povo de lábios impuros, eu tenho os lábios impuros, e eu vi o Senhor dos Exércitos, e agora? Mas a Bíblia fala que com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Agora sim, Isaías pode ir, porque Deus fez uma obra, perdoou o pecado, tocou dentro dele, lá no íntimo dele. Ele foi tocado, nós precisamos ser tocadas. Como é que nós vamos comunicar de forma bíblica se nós não formos tocadas pelo Senhor? Não tem como. Sabe, eu já contei isso para algumas pessoas aqui, mas é uma história que eu gosto de contar. Há muitos anos, né, quando as minhas meninas eram bem pequenas, um amigo do meu marido deu um piano para ele. Mandou um recado: eu vou te dar um piano.
E ele chegou com essa história lá em casa: meu amigo vai me dar um piano. Eu falei: mas quem que dá piano para alguém? Coisa estranha. Piano mesmo? Piano mesmo. Piano bonito, solene e tal. Só preciso arrumar o transporte lá. Então tá bom, né? Fazer o quê? Pode mandar o piano. E a única que se interessou em aprender a tocar foi a Débora, a mais velha. E ela entrou na aula, tal. A Dani gostava de tocar violão, a Raquel ama cantar. E era muito gostoso quando reunia as três, uma no piano, outra no violão, e uma na voz, e cantava, era muito lindo. Agora, todo mundo foi embora, né? E o piano ficou lá em casa. O piano é lindo, mas ele fica lá em silêncio. Ele não expressa nada, porque ninguém sabe tocar. Então, a gente deixa lá, é um objeto de decoração, muito bonito, mas não expressa nada. Sabe, às vezes aquela pessoa que você olha assim, você fala: puxa, a pessoa, pelo jeito dela vestir, pelo jeito dela falar, pelo comportamento dela, ela deve ser crente, né? Só que ela não expressa nada. Quando ela tem a oportunidade, ela se comunica de forma não bíblica. O piano, quando eu dou umas batidas lá sem querer nele para limpar, ele dá uns sons desafinados. Mas aí, tem vezes que eu estou lá, minha casa é um sobrado, às vezes eu estou lá em cima, descansando, e aí, de repente, eu ouço o piano tocar. E ele toca assim, um som que pega a casa inteira, acho que vai até nos vizinhos. De repente eu ouço umas músicas lindas, às vezes é louvor. Aí eu penso assim: a Débora está aí, a Débora chegou. A Débora sabe tocar o piano. E ele não resiste. Ela toca e ele emite o som que ela mandou ele emitir. Ela toca um louvor, ele emite aquilo. É tão lindo. Deus precisa nos tocar. Somente se Deus nos tocar é que nós vamos emitir aquele som, que nós vamos dar aquela comunicação bíblica que nós precisamos dar. Por nós mesmos a gente não consegue. Por nós mesmos a gente fala antes de ouvir. A gente não é honesto na comunicação. A gente ataca as pessoas. A gente não perdoa. A gente vive na reativa. Mas se Deus nos tocar, as pessoas vão perceber: Deus chegou nesse ambiente. As pessoas não vão ver Deus, mas vão ver o que Ele faz através de nós. Porque Ele há de nos tocar e produzir em nós o som que Ele quer que a gente produza. Não o som que as pessoas provocam em nós. Não. Emitir o som que Deus quer que a gente produza. E só para concluir, eu queria... Hoje eu já cheguei aqui causando, né, Elaine? Eu queria fazer um momento de entrega aqui. Para que você possa se derramar diante do Senhor de uma forma muito sincera. E dizer: Senhor, toca aqui o meu coração. Porque de mim mesmo, da minha boca, não vai sair nada de bom. As minhas palavras não vão ser boas se o Senhor não me tocar. As minhas palavras não vão curar se o Senhor não me tocar. Eu preciso que o Senhor me toque. Então eu queria, se você quer ser tocado pelo Senhor, eu queria que você faça dessa música que a gente vai cantar a sua oração. Entrega para o Senhor. Talvez você possa dizer: Senhor, eu entrego o meu coração, mas eu quero que o Senhor trabalhe do meu jeito de ver as pessoas, no meu jeito de ouvir as pessoas, no meu jeito de falar com as pessoas. Trabalha na minha comunicação não verbal. Trabalha no meu jeito de acolher as pessoas. Trabalha em mim, Senhor. Por mim mesmo eu não vou conseguir. Trabalha no meu jeito de falar com meu filho, com a minha filha, com os meus pais. Trabalha em mim, no jeito de eu falar no meu ambiente de trabalho. Para que a minha comunicação estabeleça pontes, e não erga paredes.
trabalha em mim. Então, se você quer realmente isso daí, vamos ficar em pé e vamos orar esse cântico numa entrega ao Senhor mesmo. Projeção, a música é entrega, te dou meu coração e tudo que há em mim. Por amor a ti, meu Rei, meus sonhos rendo a ti, e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e os meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção, te entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Deus conhecer a ti, a teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor sempre nos dá novas oportunidades de aprender a Tua palavra, de fazer a Tua vontade, de sermos tocadas pelo Senhor. O Senhor sabe como nós precisamos, Senhor, sermos tocadas pelo Senhor, para que a nossa comunicação seja bíblica. Nós viemos aqui para Te louvar, para Te engrandecer com as nossas palavras. Produz em nós, Senhor, palavras que curam, que edificam, palavras que Te glorifiquem, Pai, aqui na terra. Que a nossa vida seja assim, Senhor, como pessoas que são tocadas pelo Senhor e que vivem para Te servir e para Te honrar. Em nome de Jesus. Amém.